Por que nenhum coach de relacionamentos deve ser levado a sério? É quase inacreditável ter que gravar um vídeo para explicar esse tipo de coisa, mas infelizmente no nosso país e também provavelmente por aí afora, devem existir muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que têm um sofrimento genuíno a respeito dessa dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Então esse vídeo é mais para desmistificar algumas coisas, explicando os motivos pelos quais e ao mesmo tempo tentar reconhecer o sofrimento que é de verdade que essas pessoas têm e mandar, digamos assim, o auxílio correto do que tem que ser feito em relação a isso, tá bom? Então, vocês estão bem por aí, pessoal? Pessoal que está vendo o vídeo aqui agora, eu não estou muito bem não. Esse assunto é um assunto que me movimenta bastante, é um assunto que me produz bastante raiva, me produz bastante cortisol, de certo modo, porque estas pessoas, os ditos coaches de relacionamento, eles se apropriam de pautas que são verdadeiras, como o sofrimento humano de maneira geral, por ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas, é um indivíduo ali que está passando por esse problema, e eles vendem soluções fáceis para resolver isto, sendo que não existe solução fácil nenhuma a respeito de qualquer coisa emocional ou psicológica que a gente está falando, tá? Então, estou ouvindo muito falar nesses últimos dias a respeito de coach da Campari e não sei o que, mas eu já ouvi muita merda, não foi pouca, mas muita merda na internet a respeito dessa questão de técnicas para se relacionar com pessoas, técnicas para pegar mulher, técnicas para fazer não sei o que. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo por que não tem como existir uma coisa desse tipo, tá bom? O conteúdo do que eu vou compartilhar aqui, ele é baseado no que eu conheço a respeito de neurociência, biologia humana, darwinismo de maneira geral, principalmente darwinismo no aspecto mais ali social, tá? A respeito do que eu conheço também da terapia cognitivo-comportamental, e é um posicionamento mais meu a respeito disso do que, por exemplo, da TCC como um todo ou do Conselho Federal de Psicologia. Até o momento no qual eu estou gravando este vídeo, não existe posicionamento oficial do Conselho a respeito da temática, tá bom? Então, antes de mais nada, se este vídeo chegou até ti e tu é uma pessoa que trabalha como coach de carreira, por exemplo, tá? Tu trabalha ajudando uma pessoa a escalonar na sua carreira, fica tranquilo que esse vídeo não é para ti. Se tu faz o teu trabalho de forma honesta, tu não é um charlatão, tu realmente ajuda pessoas profissionalmente em sua carreira, esse vídeo não é para ti. Fica tranquilo que a conversa aqui é com outras pessoas. É com a galera que vende uma ideia fácil para resolver um problema difícil, tá? Então ele vai ser dividido o vídeo em duas partes. Por que não funciona, e não depende do coach que está falando, não depende de quantos livros ele mentiu que leu a respeito, ou do que ele está falando em si, eu vou explicar por que não funciona. E a segunda parte do vídeo é a respeito do que fazer então, já que esse tipo de coisa não funciona e a pessoa possui o desejo de tentar se relacionar com outras, tá bom? Vamos lá então. A primeira coisa que tem que ficar clara desde já é como o nosso cérebro funciona no sentido de reduzir o consumo de energia. Caso tu não saiba disso, acho que é importante de começar a te instrumentalizar sobre as coisas. O nosso cérebro, conforme eu sempre gosto de dizer para os pacientes e para os lugares que eu costumo falar, ele é muito econômico e muito preguiçoso também. Então, durante o período da infância, ele aprende muito, ele está aprendendo a ler, a andar, ele está aprendendo como o mundo funciona, como as leis da física funcionam de maneira geral. Nós aprendemos isso enquanto seres humanos na nossa troca ali com o mundo. A partir dessa idade em diante, a partir de uns 12 anos para frente, 13, o cérebro começa a ficar preguiçoso. Então, ele vai pegando os seus algoritmos mentais, as suas formas de resolver problemas que ele aprendeu durante a infância, as referências que ele aprendeu durante a infância, e ele vai querendo executar elas a maior quantidade de vezes possível, tá bem? Então, se é ensinado para a criança, por exemplo, na sua casa, que lidar com a ansiedade, nesta casa a gente lida dessa forma, se a pessoa não faz um processo de psicoterapia e a forma que ela aprendeu é uma forma que não é saudável, ela vai tender a executar isso da forma não saudável. Pessoa que tem um transtorno alimentar, provavelmente isso foi aprendido em algum momento durante o período da infância dela. Ela aprendeu a lidar ou não lidar com a ansiedade fazendo o consumo excessivo de alimentos. Por que eu estou falando isso? Porque cada pessoa tem as suas vivências, os seus aprendizados de forma extremamente particular. A pessoa vai ter experiências particulares com o mundo, mesmo que nós tenhamos alguns diagnósticos que sejam parecidos, tá bom? Isso é muito importante de ficar claro desde já. Aí o que acontece? Depois de um tempo,
nós começamos a pegar algumas referências do que é um relacionamento baseado no relacionamento referência que eu tenho em casa. É aquilo que a psicanálise, durante um tempo, chegou a mencionar, que o Freud, na verdade, dizia que o indivíduo queria meio que se casar com a mãe dele, se ele fosse um homem heterossexual, ou vice-versa, se fosse uma menina heterossexual, ela quer procura, na verdade, né? Um parceiro que tenha características parecidas com a do pai. Isso não está totalmente errado, mas não é bem assim, não está 100% certo. É que a primeira referência que a criança tem do que é um relacionamento, do que se tem de característica de um parceiro, digamos assim, ela vem da pessoa que cuidou. Independente de ser um casal, ou uma pessoa sozinha, ou o vô, o tio, a pessoa pega essas referências do tipo, olha, a troca do cuidado acontece dessa forma aqui. E aí o que acontece? Por que é importante deixar isso claro? Porque cada pessoa vai ter uma experiência particular em relação a isso também. Não existe daí como a gente fazer uma generalização tão grande a respeito de que pessoas que foram maltratadas pelo pai, meninas que foram maltratadas pelo pai, necessariamente vão buscar parceiros que as maltratem. Isso não é dessa forma, vocês entendem? Não tem como ser assim. O que acontece, às vezes, é que o cérebro, por ser econômico, conforme eu havia dito antes, ele vai tender a buscar esses parceiros com as referências já conhecidas, que a pessoa já viveu em sua vida, se ela não faz um bom processo de psicoterapia para entender se aquilo é saudável para ela ou não, tá? Então, o que acontece? Tendo isso em vista, não tem como existir uma técnica ou técnicas para pegar gente. Não tem como, porque vai depender da vivência que a pessoa teve ao longo da sua vida a respeito das referências do que é um relacionamento, do que é trocar com uma outra pessoa. É por isso que não existem técnicas universais de como fazer isso. Se tu pegar uma pessoa que foi super maltratada na infância e ela ainda escolhe parceiros que a maltratam, se tu tratá-la bem, ela vai estranhar no primeiro momento, ela não vai sentir atração por esse tipo de indivíduo. Se ela não fizer um processo de autocuidado, se autoconhecer e por aí vai. Este senhor aqui, por exemplo, aqui, ó, este senhor aqui que chama Jeffrey Young, ele é uma das pessoas mais importantes dentro da terapia cognitivo-comportamental, na divisão ali, digamos assim, a terapia do esquema, que foi a terapia que ele criou, inclusive. O Jeffrey Young vai nos dizer que a tendência do indivíduo não tratado é buscar um parceiro ou uma parceira que tenham os problemas que os pais já tinham, ou para repetir o padrão, ou para tentar curar o padrão. Então, se num universo onde eu tenho, por exemplo, um cuidador que foi alcoolista, e eu percebo que boa parte dos meus parceiros ou parceiras também foram alcoolistas, eu estou repetindo o padrão. Eu estou repetindo o padrão do que é conhecido, parceiro alcoolista. Isso acontece sem nós percebermos. O nosso cérebro, ele gosta muito de economizar energia. Então, para tu não ter que te desgastar ao se relacionar com pessoas que têm modos de funcionamento diferentes dos teus, a gente vai lá e escolhe, sem perceber, parceiros que repitam os padrões. Isso é sempre dessa forma? Não, tem pessoas que podem fazer o contrário. Tem pessoas que vão ter vivido, por exemplo, um cuidador de referência que era alcoolista, não vão nunca nem colocar uma gota de álcool em sua boca, nem procurar parceiros que façam isso. Então é por isso que tem que ver caso a caso. Vocês estão entendendo? É por isso que é uma palhaçada gigante acreditar que existe manual de como pegar gente, ou manual de como fazer alguma coisa. Não vai funcionar, simplesmente porque não tem como funcionar, ok? Isso fica entendido? Isso tem que ficar muito entendido. É pelo menos a forma que a psicologia enxerga a cognitivo-comportamental a respeito dessas questões, tá bom? O que existe de fato? Porque aí tem algumas coisas que existem na prática e é por onde esses charlatões circulam para enganar pessoas. Existem falta de habilidades sociais. Isso é um problema real que existe. Tem pessoas, tem indivíduos que vão crescer num ambiente super invalidante nesse sentido. Elas não vão saber como falar com outras pessoas que elas não conhecem. Elas podem ter ansiedade social, elas podem ter muito medo, elas podem ficar tão paralisadas na hora de tentar se aproximar de alguém nesse sentido romântico que elas não sabem nem como começar uma conversa.
o treino de habilidades sociais é uma coisa que pode ser aprendida, é uma coisa que pode ser exercitada durante um processo de terapia, é uma coisa que a pessoa pode comprar livros para testar. Isso existe de fato, porque é uma habilidade que pode ser aprendida e ela é, digamos assim, aplicada de uma forma universal. Porque tu vai ter um fatiamento cultural ali, daqui a pouco, por exemplo, a certa pronúncia de algumas palavras no Japão diz respeito à entonação daquilo que tu quer falar. Vocês entendem? Mas é um fatiamento cultural, mas o mecanismo biológico de aprender a falar, de ter essas habilidades sociais é o mesmo. Então isso sim existe de fato. Isso sim é uma coisa que pode ser ensinada. Agora, não tem como ter uma técnica específica para esse tipo de coisa, porque a pessoa viveu uma realidade particular. Aí tu vai lá, aplica 3 vezes a tal da técnica que tu acha que funciona para tu pegar alguém, e aí na quarta pessoa não funciona. Por que será que não funcionou? Porque essa pessoa teve outras vivências. A pessoa não segue aquilo ali porque cada um teve o seu padrão de trocas com o mundo, ok? Isso significa que a pessoa não pode aprender novos padrões, se relacionar de forma mais saudável? Não, não significa. Só que o cérebro, se tu deixa ele funcionando de maneira automática, ele vai pegando o que ele já conhece. Ele adora fazer isso. Nós somos assim enquanto espécie, isso tem que ficar muito claro. Tu quer ver uma outra coisa que existe de fato? E isso é só uma questão de tu estudar um pouco de história, que tu vai vendo que essa porra realmente existe. Padrões de beleza. Se tu faz um fatiamento na história humana, tu pega um país diferente, tu pega uma cultura diferente, tu vai ver que o padrão de beleza, o que é considerado bonito por aquele povo, aquele povoado, aquele país, possui algumas características. E isso vai mudando ao longo do tempo. Isso nós não temos como negar que existe. Tá bem? Do tipo assim, algumas características em certos países são mais bem valorizadas do que outras. Só que isso significa que aí nós temos técnicas específicas para quem não pertence a esse padrão de beleza, para ficar com outras pessoas? Não! Porque uma pessoa que pode pertencer ao tal padrão de beleza da época que tu está analisando, pode daqui a pouco não ser comovida de alguma forma, não se sentir atraída por pessoas que vão lá e aplicam as tais das técnicas, porque vai depender da vivência dessa pessoa, o que ela está buscando para a vida dela, o que ela já conhece, mas o padrão de beleza em si existe. Se tu estuda um pouco mais de sociologia, por exemplo, tu vai ver que existe aquele conceito do darwinismo social. Tem pessoas que são alpinistas sociais, ok? Que eu acredito que tenha relação com outros problemas psicológicos, tá? Mas enfim, esse é um fenômeno que existe de fato. Pessoas que se relacionam com as outras pelo o tal do status, né? O que tu está buscando aparentar na tua vida. Porém, isso tem uma origem provavelmente diferente, só que é um fenômeno que existe de fato. Essas 3 coisas, por exemplo, existem. Técnicas de como se relacionar, de como pegar pessoas, elas não se baseiam na realidade porque as pessoas têm vivências diferentes, então tu não consegue aplicar a mesma régua para todo mundo. Agora, um treino de habilidades sociais, que eu estava falando antes, existe. Isso é uma coisa que vai te facilitar muito essa abordagem para falar com outras pessoas que tu está interessado de alguma forma. Enfim, como um todo vai te auxiliar bastante. Ao pessoal que consome esse tipo de conteúdo e busca esse tipo de saída mais simplista, de como resolver essa questão das relações e do que tu quer para tua vida, eu realmente entendo que tu deve ter vivido coisas nesse sentido que te machucaram um monte, cara. Porque essa troca que a gente tem com as pessoas durante um período da nossa vida, principalmente a adolescência, ela é muito desgastante. Ali está acontecendo muita coisa no nosso corpo na hora e a gente às vezes coloca expectativas em pessoas, experiências e situações e aquilo não sai conforme a gente planeja, às vezes, ou conforme a gente imagina. Então, assim, o teu sofrimento a respeito disso, ele é real. O que essas pessoas estão querendo te vender para resolver o teu sofrimento não é verdade, é mentira, não é baseado em nenhuma prova científica, não é baseado em nenhum método científico e não tem como funcionar se tu pensar um pouco a respeito desses argumentos que eu trouxe. Então, a minha recomendação para esse tipo de situação, se a pessoa está em muito sofrimento, por mais que seja clichê falar isso num canal de psicologia, mas é realmente procurar um psicólogo, procurar uma pessoa que vai te ajudar a trabalhar tanto essas habilidades sociais quanto a ansiedade de desempenho, ansiedade de forma geral, novas formas de tu encontrar outras pessoas que tu queira te relacionar, tu se autoconhecer bastante para saber o que tu gosta, quem que tu é, o que tu não gosta, o que tu busca e por aí vai. Um bom processo de psicoterapia também vai te ensinar a ter independência emocional. Independência emocional
tanto nesse aspecto romântico quanto das outras relações de forma geral. Tu vai aprender a gerenciar tu mesmo tuas coisas emocionais, sem precisar de um terceiro para isso, sem precisar estar se apoiando em outras pessoas. E somente um bom processo de psicoterapia com um bom profissional vai te propiciar esse tipo de coisa. Essas pessoas que se intitulam coaches de relacionamento, elas não vão te ensinar a fazer isso. Elas vão querer te passar uma técnica, alguma coisa ali que não é baseado, novamente, em nenhuma questão da realidade, para tu tentar resolver um problema complexo, que é a tua vida, o teu sofrimento, com uma solução simples. Não existe solução simples a respeito dessas coisas psicológicas e emocionais. Eu me lembrei muito de uma frase do Loki, da Marvel, quando o Thor vai buscar a ajuda dele em um determinado filme, que eu não lembro agora qual é, mas o Loki pega e diz assim: tu deve estar muito desesperado para considerar buscar a minha ajuda. E eu imagino que é assim que algumas pessoas se sentem em relação a buscar ajuda numa pseudociência para tentar se reaproximar de outros seres humanos. Não é por aí que tu vai encontrar essa resposta para lidar com esse sofrimento que é verdadeiro. É por outras vias, é com profissionais que realmente sabem o que estão fazendo e que estudaram saúde mental, que entendem como o cérebro humano funciona e que entendem a respeito do que dá para ser feito de verdade. A tendência do nosso organismo é repetir tudo o que a gente já conhece se a gente não trata e sai do automatismo. Se tu viveu muitos traumas em relação às questões de relacionamentos e emocionais, tu tem muito mais ativações amigdalianas, certo? Da tua amígdala cerebral a respeito do teu instinto de preservação, de autopreservação. Então eu não me envolvo mais com esse tipo de pessoa, eu não me envolvo mais nesse tipo de situação. Isso é o teu cérebro querendo que tu sobreviva, querendo que tu fique melhor, querendo que tu te preserve. Só que nós temos formas de reeducar o corpo nesse sentido. Só que não é com esse tipo de charlatanismo, tá bom? É por isso, basicamente, resumidamente, de forma muito honesta, o porquê que esse tipo de coisa não existe e não funciona, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, pessoal. Espero ter sido claro com as minhas explicações aqui. Eu sei que esse é um assunto bem complexo. Eu sei que a chance de ganhar um hate é bem grande, mas a briga vale porque tem muita desinformação e desserviço que esse tipo de pessoa faz. Esse tal intitulado profissional de relacionamentos, tá bom? Quanto antes nós tirarmos as pessoas dessa matrix de uma pseudociência, a tendência de se ter menos sofrimento é maior, tá bom? Então tá. Caso tu não conhecia esses vídeos aqui, tu não conhecia a minha pessoa, dá uma olhada no resto das coisas que eu fiz aqui na internet até o momento e aí a gente vai se falando, tá bom? Grande abraço.